E eu queria iniciar dizendo que no pré-jogo, no pré-rodada, que eu e Cássio gravamos já na noite de sexta-feira, o programa teve até uma vida curta, muito reduzida para esse primeiro jogo. Eu apresentei a partida dizendo que eu discordava um pouco de um certo tom de final às avessas que se criou em torno da partida. Um jogo que muitos consideraram quase como uma final entre o Lanterna e o Vice-Lanterna, e só um sairia vivo desse confronto. E eu discordava um pouco desse tom por duas razões. Primeiro que, se o Sport tivesse vencido, eu não acho que só o Sport sairia vivo do confronto. Eu acho que, na verdade, o Sport puxaria o Fortaleza para uma situação de rebaixamento basicamente inevitável. Para o Fortaleza, sim, era um jogo de continuar vivendo, de continuar lutando, de ter uma chance matemática mais real de permanência. Tá? E não entendam real como próxima, entendam real como possível. A situação do Fortaleza, mesmo depois dessa segunda vitória consecutiva no Castelão, né, sob o comando de Palermo, venceu Vitória, né, saiu para enfrentar o Palmeiras, era um jogo que não se coloca na conta, e de novo, dentro de casa, aproveitou a oportunidade de enfrentar um time do Z4 e venceu. Minhoca vai até trazer o relato dele se os roteiros foram parecidos dessas duas partidas, tá? Mas eu tinha essa visão. Eu não conseguia tratar como essa final às avessas. Eu ainda via uma diferença considerável na perspectiva de campeonato. E o máximo que eu poderia ver pela ótica do esporte, se o esporte tivesse vencido, era realmente um dano muito grande ao Fortaleza e apenas mais uma daquelas possibilidades que eu não chamo nem de fio de esperança, e sim de fiapo de esperança, porque o esporte, para salvar esse rebaixamento, ele tem que fazer muita coisa que ele por si só não é capaz de fazer, só que ainda dependeria de um dos times que estão fora desligar o motor demais para poder ser alcançado, sei lá, com 37, 38 pontos. Tá? A gente não vê o Sport chegando a mais do que 38, 39 pontos. O Fortaleza ainda pode pensar numa reação projetando, sei lá, 41, 42, ter uma possibilidade matemática ali na reta final um pouco mais viva. Então, Minhoca, eu queria te passar a palavra para analisar o jogo, trazendo primeiro esse aspecto prévio e introduzindo para o ouvir do jogo. Foi realmente lanterna contra vice-lanterna, né? Assim, o jogo era meio autoexplicativo. E achei uma atuação bem travada das duas equipes, sobretudo no primeiro tempo, muito fechado, que caminhava para um 0-0 até o Sacha resolver ali individualmente, e sozinho, basicamente, garantindo ali 1-0, que foi o placar definitivo da partida. No segundo tempo, que flertou com o 2-0 e com o 1-1, eu acho até que de forma igual. Eu acho que essa partida ela poderia ter escapado para o 2-0 e poderia ter escapado para o 1-1, mas de um nível técnico baixo, de dois times que atravessam um problema de jogo coletivo, mas também tem individualmente atuações fracas. Tá? Achei o Fortaleza melhor que o Sport. Acho que no saldo, na balança, o placar foi justo, condizente com o que a gente viu no Castelão, Minhoca. Pois é, Fred, eu concordo muito com suas palavras que você falou no pré-jogo, porque de fato, né, o que eu diria que o atual Z4, né, porque as coisas mudaram muito por esse quarteto de baixo após o resultado do meio de semana, a vitória do Vasco, né, que acabou tendo para cima do Bahia, porque isso implicou para todas as equipes, e a gente sabia que mais ainda para o esporte, que praticamente tem que ter sequência de resultados, né, no esporte mais ainda precisaria disso. Que é claro, né? Se o esporte tivesse vencido, o contexto do esporte é já 2 vitórias seguidas. Aí o cara começa, se vier a terceira, e depois vier a quarta. O Fortaleza, nesse momento, ele faz o jogo obrigação dele.
Um jogo obrigação. Em qualquer contexto, em qualquer cenário que você colocasse, o Fortaleza, tendo a recuperação, era vitória obrigatória diante do Vitória, vitória obrigatória diante do Sport. Então, esses contextos têm que existir. Porém, que aí essa é a grande questão, que essas equipes do Z4, e aqui a gente está falando de Sport e Fortaleza, mas agora dando foco mais em Fortaleza, precisa acontecer o resultado fora da caixa. O Vasco, por exemplo, enquanto a gente está gravando aqui, acabou de confirmar o resultado que praticamente essas equipes do Z4 não confirmam. Bateu o Cruzeiro, tudo bem, jogando no Rio de Janeiro, mas bateu o Cruzeiro. O Vasco não tá com perfil, meu. Eu já venho dizendo isso em alguns programas. Aí começa a desgarrar, Fred, essas equipes que você olhava como possível. O Vasco, o Santos. Aí começa a ficar o quê? Ao Inter. Começa a ficar o próprio Atlético Mineiro. Então é um contexto que para essas equipes do Z4 quebrarem a lógica desse Z4, que a gente até já falou em outros programas, esse selar, tem que ter um jogo obrigatório vencer, e eu acho que valia para os dois. Se você for imaginar também na matemática do esporte, tem que vencer o Fortaleza fora de casa, que era um vice-lanterna, e todo esse contexto, quem saísse vitorioso é aquele que ainda ia dizer assim, eu ainda posso tentar fazer essa sequência que é necessária para essa situação. Então eu acho que o Fortaleza sai desse jogo, mesmo ainda com uma grande montanha para ser escalada, íngreme para caramba, mas precisa, nesse exato momento, após confirmar esse resultado de obrigação, começar a pontuar em jogos onde o Fortaleza não tem pontuado. Fortaleza, tirando o Fluminense ali na primeira rodada, com a pressão de Mano Menezes, todos os jogos do Fortaleza foram jogos de obrigação. O Bragantino estava mal, o Juventude era a pior equipe como visitante. Quando pegou Vitória foi a mesma coisa. Então, para que essas coisas que, e aí falando do Fortaleza, consiga de fato dar sentido, e até porque aí foi já uma das falas minhas que eu falei algumas semanas atrás, eu ainda não consigo enxergar o Fortaleza escapando. Então, esse jogo, para mim, ele não é ainda determinante para eu dizer o Fortaleza, a partir de agora, está lutando para evitar... Se o Fortaleza, Minhoca, escapar, não vai ser essa partida que lá atrás vão dizer teve um jogo ali que a gente ganhou do Sport e foi o jogo. Não vai ser essa partida. Não é. Essa partida ainda precisa vir. Sim, exatamente. Esse é o ponto principal que o Fortaleza tem que dar, até porque essa sequência atual, para quem está acompanhando aqui na tela, né, não está acompanhando pelo áudio, o Fortaleza ainda tem uma sequência propícia para pontuar. Vai enfrentar o São Paulo dentro de casa na quinta-feira, depois joga fora de casa contra o Juventude e quando retornar da data FIFA vai ter o Vasco dentro de casa. Então o momento oportuno para você dizer assim, ei, eu não estou rebaixado, eu ainda estou lutando contra isso, é agora. E esse jogo diante do Sport era exatamente esse recado, porque, como você estava dizendo, né, no pré-jogo, muitas pessoas mencionaram, se o Fortaleza não ganhar o jogo, é aquela coisa, desligou a máquina, só está esperando realmente a confirmação do rebaixamento. Então, o fato de ter vencido, claro que pelo contexto, como você trouxe, um jogo que não foi assim tão simples para o Fortaleza, e isso mostra porque que o Fortaleza e, claro, o Sport estão na situação que estão, porque foi um primeiro tempo onde, basicamente, os goleiros não trabalharam, assim, poucas oportunidades, assim, de trabalhar de fato, diferentemente do segundo tempo, mas um jogo, assim, que os primeiros 45 minutos ficou, além do gol, no caso, o gol do Sacha, ficou aquela cabeçada ali do Davidson ali, no comecinho do jogo, uma cabeçada ali, que ele acabou cabeceando e a zaga do Sport deu uma certa bobeira. Então, assim, foi o primeiro tempo bem acanhado, as equipes brigando muito, uma arbitragem, que não vou nem colocar a arbitragem aqui no contexto de resultado, mas uma arbitragem muito perdida, teve um lance até bizarro no primeiro tempo, uma bola que bate na cabeça do Bruno Pacheco, sai para a lateral e ele está lateral para o Fortaleza. Então, assim, é uma arbitragem também um pouco perdida em alguns momentos, mas representava o que era, né, essas duas piores equipes do campeonato e que, independentemente do resultado, ia ficar desse mesmo jeito, porque o Sport tivesse vencido, seria como lanterna e o Fortaleza 19º, Fortaleza também ganhando, iria em 19º com o Sport também na última colocação. E aí, nesse contexto, Fred, eu acho que aí é onde começa uma situação, né, que ali mudou o panorama da partida, e foi o gol do Sacha. Porque, assim, de todos os jogadores que o Fortaleza tinha dentro de campo, o menos talentoso de qualidade técnica para fazer uma jogada individual seria o Sacha. Porque ele é um volante de marcação, um volante de recuperação de bola, e se você vê a jogada, ele dá uma pedalada, ele nem canhoto é,
bateu de esquerda e abriu esse placar ali já no final do primeiro tempo, o que dava ao Fortaleza um contexto positivo, eu diria. Porque, pela maneira como o torcedor já estava um pouco impaciente ali no primeiro tempo, eu acho que se fosse para o intervalo no 0-0, eu acho que ia ter uma leve vaia. Não acho que ia ter vaia mesmo, porque eu acho que ia ter ali depois o torcedor apoiando, que ainda estava empatado. Mas já ia ser um torcedor bem mais impaciente no segundo tempo, uma situação onde poderia oferecer ao esporte uma possibilidade de jogar no contra-ataque. Fortaleza teria que se arriscar mais, né? E aí eu acho que nesse contexto, o gol no final do primeiro tempo foi importante para o Fortaleza trabalhar uma estratégia da qual fosse mais fácil, que aí é o ponto que você também me perguntou. Exatamente a situação que foi parecida. Minhoca, deixa eu te interromper só um pouquinho. Cássio, põe no silencioso aí, que tá um barulho muito alto. Minhoca, eu acho que no teu também tem alguma coisa batendo no microfone que também tá um pouco barulhento, tá? Agora sim, Thiago Minhoca pode completar o seu raciocínio, o Cássio já tá no silencioso também. Então foi isso, Fred. Eu acho que sair para o intervalo, como o Fortaleza saiu naquela vantagem, onde o primeiro tempo não tinha muitas chances para cada lado, acho que o Fortaleza dominou mais a posse da bola, mas sem fazer nada assim, em termos de finalizações perigosas, uma chance real, tirando aquela que eu tinha citado do Davidson no começo do jogo no escanteio. Né? Então, assim, dava para ver alguns jogadores até chamando mais atenção, o caso do Matheus, né, sendo um jogador determinante, com alguns passes longos, mas um Fortaleza bem longe daquilo que se esperava em termos de obrigação de resultado. Então, sair com 1-0 no placar faria do jogo, no segundo tempo, um jogo onde o Fortaleza pudesse aproveitar alguns espaços. E acho até que, em parte dessa estratégia que Palermo imaginou para o segundo tempo, em parte deu certo. Muito embora eu vejo que aí a grande questão que eu quero ver esse Fortaleza, vendo mais os contextos que virão pela frente. A gente observou no jogo contra o Palmeiras, naquele segundo tempo, eu até tinha destacado aqui no nosso raio-x, que o começo do segundo tempo do Palmeiras, que era com time reserva, já eram muitas chances criadas, e ali Elton Leite defendendo, e bola na trave, bola quicando em cima da linha. E houve um momento do jogo, no segundo tempo, que eu acho que o Sport começou a ter volume. Então, escanteios, faltas laterais, laterais ali acontecendo de maneira recorrente, e o Fortaleza não conseguia mais ter uma devida tranquilidade, ou não conseguia fazer o contra-ataque, que eu acho que foi esse o ponto onde o Palermo observou que o time não estava conseguindo. É bom lembrar, o Fortaleza tinha perdido o Bruno Pacheco, estava sendo, aliás, até uma das peças mais importantes em vários momentos, lembrou o Fortaleza também do jogo do Vitória, que aí eu acho que foi a grande diferença, Fred. Se lá no jogo do Vitória, a vantagem no intervalo já é determinada pelo 2-0 no começo do segundo tempo com o gol do Pacheco, nesse caso, quando o Sport melhora o Fortaleza, na hora que precisou do contra-ataque, ele não faz esse segundo gol. E ele teve chances reais, como você bem falou. O jogo teve um determinado momento que se desenhou para esse 2-0. Fortaleza teve boas chances, principalmente depois das entradas ali de Guzman, né, que estava estreando com a camisa do Fortaleza. Entraram bem os dois. Entraram bem os dois. Os dois deram dinâmica, algo que já não estava acontecendo. Aliás, já até dando aqui um pouco de spoiler, eu acho que o grande problema do Fortaleza hoje passou muito pelos 3 jogadores atrás do Davidson. Mesmo o Davidson não ter tido chances para finalizar, com exceção daquela cabeçada no começo do jogo, Davidson conseguiu muitas vezes proteger bem essa bola. Agora, esse trio que jogava por trás do Davidson, Crispim, Pikachu e Breno Lopes, erraram demais. Pouco participativo, acho que até ajudaram taticamente, defensivamente, mas em termos de criação, se não é Matheus Pereira ali fazendo a jogada, se não é o apoio do Mancuso e do Pacheco pelas laterais, o Fortaleza teria tido dificuldade. E aí, só após as substituições, quando vem o Herrera e quando vem o Guzman, é que de fato o Fortaleza tem as chances reais para definir esse placar ou para fazer o 2-0 ali, que deixaria o jogo mais tranquilo. Isso não acontece, e aí que fica a semelhança também com o próprio jogo do Vitória. Porque tudo bem, no jogo do Vitória você tinha um 2-0 de vantagem. Você, digamos, poderia se dar ao luxo de perder algumas oportunidades. No jogo de hoje, não. Vários momentos Fortaleza teve essa bola para fazer o segundo gol, não converteu essa possibilidade, e nos minutos finais, o Sport, de fato, poderia ter conseguido esse empate. Né? Se não é João Ricardo, tendo feito pelo menos ali umas 3, 4 defesas determinantes, e a última ali, praticamente ali com o Ioran, que conseguiu, de fato, né? Não sei a avaliação de vocês, mas ele acabou sendo o jogador mais difícil para o Fortaleza proteger, aí o chute da entrada da área, muito espaço ali no meio, o Fortaleza não conseguia segurar essa bola, e aí
numa cobrança de falta ali, o João Ricardo evita o gol que poderia ter sido o do empate já na reta final. Então, assim, a vitória, ela é importante para o contexto de você ainda não estar totalmente considerado como morto no campeonato. Mas você vai precisar de mais. Essa vitória de hoje, para o contexto também do adversário ao qual você enfrentou, e você vai somando isso, a vitória diante do Vitória, o resultado positivo diante do Bragantino. Esses resultados, eles não vão ser, como o Fred bem falou, os jogos memoráveis, se caso você consiga exatamente evitar o rebaixamento. Tem que ter o jogo fora da curva. Então, o jogo de hoje era um jogo obrigação que ficou um recado na reta final que se o Fortaleza não conseguir, seja efetivar as chances que tem, pode acabar correndo risco contra o adversário de mais qualidade. O São Paulo que vai enfrentar na quinta-feira, né, equipes que ele vai enfrentar mais à frente vão ter mais qualidade e isso pode pagar o preço, como a gente viu no duelo contra o Palmeiras, onde o Fortaleza acabou sendo goleado. Minhoca, eu achei o Fortaleza um time frágil, tecnicamente, tá? Com pouca capacidade de envolvimento e que correu mais riscos do que deveria correr, sobretudo naquele segundo tempo, porque o Sport fez uma partida. O Sport já é um time extremamente limitado, né? Um time rebaixado e joga muito ali dentro de uma margem que transita de atuações travadas e pragmáticas como essa para uma ou outra atuação mais inspirada, porém quase sempre só quando joga na Ilha do Retiro. E o que a gente viu nos minutos finais era um risco que não poderia ter corrido o Fortaleza, tá? Uma, duas bolas ali do Sport, como eu falei na minha abertura para você. Eu acho que o Fortaleza foi melhor. Que se tivesse que ter tido um vencedor na partida, como teve, tinha que ser o Fortaleza. Mas esse jogo, ele flertou por igual, para mim, com o 2-0 e com o 1-1. Não seria um absurdo se esse jogo tivesse sido 2-0, não teria sido um absurdo se esse jogo tivesse sido 1-1. E aí eu queria fazer uma pergunta sua. Eu não assisti Fortaleza 2, Vitória 0. Mas eu quero relacionar as partidas porque são jogos em que o Fortaleza pegou times do Z4 dentro de casa, já na era Palermo, e pagou as duas contas de luz. Eram duas obrigações, o Fortaleza pagou as duas obrigações. Existe relação de nível de atuação nesses dois jogos? O Fortaleza contra o Sport foi uma versão já um pouco mais ajustada, foi uma versão piorada. Queria saber, porque o jogo do Palmeiras a gente pode tentar descartar. Sobretudo porque o Fortaleza tem agora São Paulo, dentro do Castelão, remete mais a Sport e Vitória do que a Palmeiras fora, e depois um jogo chave contra o Juventude, tá, em Caxias do Sul. Como é que a gente situa esses dois jogos de Palermo dentro do Castelão contra times do Z4, dois jogos inclusive regionais, né? O ponto principal que eu vejo é porque o Fortaleza já teve esse cenário em alguns outros confrontos, né? Por exemplo, o jogo contra o Santos aqui na época do Vojvoda era um jogo que o Fortaleza tinha totais chances de vencer. Chegou até a estar perdendo por 2-0, 2 pênaltis ali, questão de 2 minutos, fazendo 2 gols com o Pikachu, e teve a bola ali do Lucero para fazer o 3-2 e foi castigado no final, tomando gol. Esses dois jogos, eu diria que ainda faz parte de um recorte a qual eu estabeleci, e cada um faz o seu recorte aí se quiser. Eu ainda estou ponderando determinadas escolhas do Palermo. Porque por mais que a gente acompanhe, né? A gente que acompanha o Fortaleza desde o começo do ano, sabe que a temporada, muitas coisas erradas, insistência em jogadores que não estão jogando bem, ou quando o jogador está mal, está lá pagando preço. E aí acontece, e aí eu falo isso de todos os clubes, toda vez que tem uma troca de comando, é natural a gente achar que o novo treinador vai pensar como a gente gostaria que o treinador anterior não estava fazendo. E isso não vai acontecer, porque é um novo olhar. Então, quando o Paiva chega no Fortaleza e ele olha, o Diogo vai ser meu lateral esquerdo, ele não observava possivelmente que o Pacheco era um lateral esquerdo melhor, que o Diogo vinha numa fase ruim. É só olhar o caso agora, e aí para trazer o Palermo nesse momento, o caso do Prior, por exemplo. O Prior era o principal jogador do Fortaleza na era Paiva. E hoje, segundo jogo seguido, que ele sequer entra. Ele era um jogador e ele considera ele um jogador importante. Então, nesse exato momento, Palermo vai cometer suas falhas, como ele cometeu no jogo diante do Palmeiras. Não é jogo mais para estar insistindo em Pochettino, não é jogo mais para estar insistindo em Marinho. O próprio Davidson era esse jogador. Davidson foi afastado na era de Paiva. Estava afastado. Não à toa, trouxeram mais um centroavante, o Kaique,
e eu acho que não vai mais jogar. Assim, na minha lógica, não vai mais jogar. Então, nesse sentido, Fred, esses dois jogos, tanto contra o Vitória quanto o Sport, são dois jogos ainda que eu acho que faz parte de uma análise daquele time que ainda vai ser considerado o mais próximo do ideal. Ainda não considero a equipe que entrou hoje dentro de campo, os titulares que entraram hoje dentro de campo, como os melhores, porque ainda tem questionamentos para cima do Pikachu. O próprio Davidson também é um jogador que tem que ter cuidado. Lucero, que já não estava entregando, nesse momento perdeu espaço. Então, eu acho que essas situações ainda são muito embrionárias para a gente ver de fato. Como eu estava dizendo, tem que ter o resultado fora da curva. Tem que ter aquela vitória que começa a você dizer, opa, fez esse resultado, então é capaz de fazer contra mais gente. Até agora, os dois jogos obrigação, que é isso, você pegou duas equipes dentro do Z4. Que, aliás, né, os 3 jogos dentro de casa que o Fortaleza pegou, dos outros 3 que estão no Z4, Juventude, Sport e Vitória, ele venceu os 3. Mas ele precisa vencer equipes que estão fora do Z4 e equipes até que estão na parte de cima da tabela. Essa é a matemática que o Fortaleza precisa ter. E até lá, a gente vai precisar de mais jogos para observar se não é o Fortaleza, aquele Fortaleza realmente que sempre se falava, é a tal virada de chave. Uma tal virada de chave que não aconteceu. O Fortaleza tem que ter sequência de vitórias. Esse, por exemplo, foi o segundo jogo que o Fortaleza saiu sem tomar gols. Mas você sai dessa partida acreditando que o Fortaleza foi tranquilo? Claro que não. O João Ricardo tem que fazer muitas defesas hoje ao longo do jogo. É importante ter um goleiro como o João Ricardo, obviamente, até porque no ano passado fez a campanha que fez também muito por mérito dele. Mas a gente sabe que o Fortaleza ainda vai precisar de mais, vai precisar melhorar mais o setor ofensivo. Só para ter uma noção, se eu não me engano, o Lucero completou hoje 21 jogos. Está quase 6 meses sem fazer um gol. Inclusive, achei correta a decisão de começar com o Davidson. Pois é. Então, assim, o Davidson, por exemplo, que é um jogador... Duas decisões corretas de Palermo, né? De Palermo. O goleiro e o centroavante. Sim, não, o João Ricardo não pode perder essa titularidade nunca, né? Agora, no caso de Davidson, é porque ele é um jogador, Fred, que para um contexto negativo, e aí é que tá, qual o personagem Davidson, ele vai ser esse jogador firulento, vai fazer a gracinha dele, e aí o torcedor não vai aturar na hora que o time tiver, né, uma derrota, jogando mal e tudo mais. Então, nesse sentido, ele vai ser um alvo muito constante. E no caso especificamente, né, que eu estava falando dessa questão dos centroavantes, é isso. O Davidson foi o último centroavante a fazer gols. Barreiro chegou, não marcou gol ainda. Lucero aí completando praticamente 6 meses sem balançar as redes. Então, essas dificuldades que o Fortaleza não ter aquela peça de confiança, e eu citei aqui, se eu não me engano, não sei se foi no Raio X ou foi na live do jogo passado contra o Palmeiras, que quando o Vitória consegue aquela reação inesperada do ano passado, se deve muito ao crescimento de alguns jogadores, Wagner Leonardo, que já estava estabelecido, mas ali o Esteves, mas principalmente Alejandro. Você tem que ter um jogador que consiga matar o jogo. Hoje o Fortaleza teve essa partida em um determinado momento para matar. Então isso nem sempre vai aparecer. Às vezes você vai ter poucas possibilidades e você precisa ter um jogador que possa resolver. Essa, para mim, é a principal lacuna, principalmente Palermo, por ter sido um centroavante, entender muito bem desse contexto que o clube necessita muito de um jogador, né, um time precisa muito de um jogador que possa definir. O Fortaleza vive uma crise muito grande na temporada inteira com essa questão do homem referência. E para isso, a tentativa dele agora foi o Davidson. Acho que até fez uma partida considerada boa para aquilo necessitava. Eu achei esforçadíssimo. Pois é, mas faltou muito dos outros atletas. Como eu estava dizendo, esse trio que jogava por trás do Davidson não produziu praticamente jogada para ele, né? Porque a melhor chance dele foi no escanteio batido pelo Matheus Pereira. Então, no geral, eu vejo que o Fortaleza ainda carece muito, muito de confirmações em jogos que virão, Fred. Esses dois jogos, para mim, é aqueles jogos que não dá para a gente tirar um parâmetro de fato real, porque era quase que o jogo chamado, vamos trazer aquela expressão que a gente fazia, né? As contas de luzes que você tinha que fazer. Então, mesmo assim, ainda tem sinais de que, tipo assim, olha, não vai ser tão simples imaginar que o Fortaleza vai ter a sequência necessária. Fez os jogos de obrigação, agora tem que tentar fazer os jogos além da matemática básica, né? Como a gente costuma falar. Antes de passar a palavra para Cássio, vou pedir para Márcio avançar um slide aqui, porque atendendo a pedidos aqui do chat, eu já trago logo algo que a gente costuma trazer no Raio X, mas a turma pediu, eu trouxe aí. Foi perguntado quantos times escaparam com 21 pontos ou menos em 24 jogos, tá? Duas equipes. O Atlético Mineiro de 2010, tá? Que tinha
tinha 21 pontos, tá, nesse momento, e termina o campeonato em 13º com 45 pontos. E o Fluminense em 2009, que tinha 18 pontos nesse momento, tá, e termina em 16º com 46, tá? São 15 times que nesse momento do campeonato tinham 21 pontos ou menos. Dos 15, 13 foram rebaixados, tá? Eu chamo a atenção que dos 13 que foram rebaixados, todos com pontuações baixas ali. O mais que chega mais perto ali é o Goiás de 2020 e o América de 2011, que chegam em 37 pontos. A maioria, né, fica abaixo disso. Então, são 13 times que basicamente não competem. Porque eu acho que nesse ponto aqui, Minhoca, Cássio, não cabe só analisar quem escapou. Porque se a gente tivesse tido mais uns 3 times aí, não escapou, mas fez 41, não escapou, mas fez 43, fez 42. Por isso que eu trato que Atlético Mineiro e Fluminense acabam ficando mais na conta da exceção, porque eles tiveram uma recuperação muito forte para ir bater em 45, 46 pontos, tá? A grande maioria não conseguiu ter essa repercussão, essa recuperação mais intensa, tá? Então você tem esses dois recortes aí. Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você viu do Fortaleza hoje? A gente tem comentado no Raio X, em todos os programas, que por mais que a gente veja, obviamente, chances de reação, a matemática permite, a gente busca cálculos, todo mundo no último Raio X meio que fez uma análise dizendo que acha que o Z4 não muda. E eu já vinha dizendo que pelo perfil do elenco, o único time que eu acredito ser capaz, não é nem que eu acredito ser capaz, é que eu vejo uma brecha aberta para ser capaz de fazer isso que Atlético e Fluminense fizeram, que é reagir por si só, sem depender exatamente de que um outro time afunde completamente, é esse Fortaleza, que tem ali um resíduo de um time que rendeu muito bem na temporada passada, nas últimas temporadas. Atos, em um dos programas, destacou bem. É um time que historicamente fez 2 segundos turnos recentes com alta pontuação. Então, a torcida acredita por ter visto isso de forma muito recente. Mas a verdade é que, mesmo depois de vencer o Sport, eu ainda acho que essa minha linha, que essa minha visão, ela é apenas conceitual, tá? Por futebol jogado, eu não vejo que esse time que venceu o Sport, ele é capaz de bater em 45 pontos. Teria ainda que ter não só vitórias de um peso maior, mas também atuações mais sólidas e mais intensas, né, Cássio? O Fortaleza foi melhor, venceu, mas dentro da margem de erro, né? E eu acho que era um jogo, por toda a atmosfera, que poderia ter ido acima da margem de erro. Fred, se a conta for 45 pontos, eu concordo com você. Eu estou sempre pela linha de que não será isso. Nessa altura do campeonato, Fortaleza, ainda que tinha 3 vitórias e 21 jogos, juntando Vojvoda e Renato Paiva. Agora são 2 vitórias, é uma forma de observar. Agora são 2 vitórias em 3 jogos com o Palermo, independentemente de ser conta de luz ou não. Tinha vencido 3 de 21, agora foi 2 de 3. E a tabela, olhando para a tabela do Fortaleza, é uma tabela até interessante, como a gente até falou no programa também, é uma tabela até interessante nos próximos jogos. Não é uma tabela até o final, não, mas nesse recorte mais curto. Mas não para projetar 45 pontos, não para fazer nas próximas 14 rodadas, quem tem 21 terminar com 45. Se a conta for por aí, assim, acho beirando inviável. Não acredito que a mobilização dentro do Fortaleza seja por esse ponto. Eu venho batendo bastante. Assim, eu acho que era uma final para o Fortaleza, tem que encarar dessa forma, independentemente de ter cara de rebaixado ou não, porque vão cair 4, né? O Campeonato Brasileiro é muito cruel, cai em 4 de 20, assim, é um quinto. E a campanha do Fortaleza, a gente sempre fala, é muito ruim. A só que a do Sport é tão ruim que a do penúltimo lugar parece aceitável. E não é. A do penúltimo lugar também era muito fraca. Acaba tendo ali, ficando
a do último acaba passando, suavizando a campanha do vice, a campanha que o Fortaleza vinha tendo como vice-lanterna. Sendo um cenário de 40 pontos, Fred, que vai ter que ter uma arrancadinha da turma no final, que o Vasco teve, mas como você falou, o Vasco não parecia o alvo. Eu tenho que ficar vendo o que o Santos vai fazer diante do Bragantino. Que meu alvo é o Red Bull Bragantino, eu já venho dizendo há alguns dias. Meu alvo é o Red Bull Bragantino. Se seu alvo for Red Bull Bragantino, então Fortaleza, eu acho que não tem como escapar, não. O time tem 31 pontos, assim, vai realmente... Não tá pontuando, Cássio, eu já falei isso, assim, ele precisa ser o time que não vencer nas 10 rodadas, mas depois a gente comenta sobre o Red Bull Bragantino. Eu discordo muito, assim, eu sei que não tá pontuando, mas tem 31, tirar 10, nesse momento tem que tirar 10, antes do Bragantino jogar, faltando 14 rodadas, é muita coisa, assim. Eu acho que o alvo tem que ser quem tá perto mesmo, não é quem tá longe, não. O Bragantino tá em 9º lugar. Assim, o Fortaleza tá em 19º. Veja, se acontecer, beleza, parabéns, Fred acertou. Mas nesse momento aqui, o 19º, o alvo, ser o time que tá 10 colocações acima, porra, assim, é melhor pensar que tá um pouquinho mais perto, né? O Santos tá em 15º lugar, é um time que não se encontrou no ano também. Assim, eu olharia mais pro Santos, e nesse caso, é uma conta do Santos de ter 26 pontos, o Santos chegar a 40, 39, 40, parece mais plausível do que quem já tem 31, apesar do ritmo podre de pontuação que o Bragantino tem. Eu acho que Santos, Red Bull Bragantino e Inter, porque eu não estou olhando só para pontuação, por desempenho não, Fred, atual. Então, Santos, concordo, Inter e Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro, que até está vencendo o Mirassol nesse momento, mas o jogo tá no começo. O Atlético Mineiro, eu já falei, tem jogos a menos e uma distorção muito grande de jogos em casa e fora. Eu acho que o Atlético Mineiro não vai ser rebaixado. Santos, eu não duvido. Inter, eu não duvido. Red Bull Bragantino, eu não duvido, tá? Mas, Fred, assim, eu ainda colocaria... Eu sei que o Ceará deu muitas respostas em momentos oportunos. Eu quase citava o Ceará nessa minha fala agora, quase. É porque o Ceará, ele tem, claro, um contexto diferente do que é o Mirassol, porque a gente fala muito do Mirassol assim, o Mirassol não teve ainda uma crise. O Ceará também não teve, mas o Ceará também não vem com um bom ritmo de pontuação nos últimos jogos. Se não me engano, nos últimos 10 ou 11 jogos, o Ceará só venceu 2. Mas é isso que o Cássio menciona. Eu concordo muito com essa linha do... Porque, assim, se a gente for imaginar a pontuação, quanto é que seria a pontuação? Porque a pontuação é diferente nesse momento para quem está no Z4, para quem está fora do Z4. Exatamente. Nesse exato momento, o Santos olha, talvez se eu fizer 42 já tá bom demais. Já tá tranquilo. Agora vai ter alguém do Z4 para elevar? Porque eu vi gente falando assim, se o Fortaleza fizer 41, mas peraí, alguém tem que derreter por completo, pô. Alguém tem que pegar essa crise do Bragantino. O Ceará tem que pegar a crise do Bragantino. O Bragantino tem que fazer o resto do campeonato todinho. Do que fosse no turno. Então, porque se o Bragantino fizer 3 vitórias, já bateu 40, pô. Já bateu 40. 3 vitórias. Para quem tem praticamente aí 15 jogos pela frente, 14 jogos pela frente, é muito tranquilo, entendeu? E ele bateu o Fluminense recentemente, quase venceu o Sport. É bom lembrar. Então, assim, vai ter hora que essas equipes vão voltar a vencer. A equação, que eu acho que é a parte que eu concordo com o Cássio, é você tentar se aproximar de alguém. Nesse momento, o Fortaleza chegou perto de Vitória e Juventude. E essa galera que tá fora, tá pontuando, tá vencendo. O Santos venceu, o Vasco venceu 2, o Grêmio venceu. Apesar do Inter não ter ganhado, é muito ruim você ter como alvo o Atlético Mineiro e o Internacional. E aí só depois você pensar no Ceará e no Bragantino, sabe? Então, assim, se tivesse o Corinthians, pela crise que tem, mas é isso, são equipes que não estão jogando essas bolas todas, mas conseguem vez ou outra pontuar. Por isso que, para o contexto que eu acho que envolve o Fortaleza, tem que ter uma sequência aí de 3 vitórias seguidas, 4, que é essa sequência que a gente mostrou, né? Os jogos são propícios para tentar fazer isso. São Paulo, Juventude e Vasco. Se você consegue isso, você volta para a disputa. Cássio, completando o raciocínio. Completando sobre o Fortaleza, assim, acho que no fim das contas todo mundo tá no sentido ali, porque Fred acredita muito na derrocada do Bragantino. E aí, detalhe, ele é um feeling a partir de uma campanha do desempenho que o Bragantino tem, e pode ser. Eu vou dentro de um cenário mais factível, que é de quem está ali na beira. Por exemplo, enquanto a gente falava aqui com o gol do Atlético sobre o Mirassol, o Santos já virou 16º. E é um time que simplesmente não se encontra no campeonato. O Bragantino, na verdade, ele começou antes do campeonato, ele tinha mau cara de rebaixado. Só que aí ele conseguiu uma sequência absurda que o colocou no patamar que ele está até agora, ainda na primeira metade. Já o Santos não se encontrou no campeonato. É um time que faz esse papel
desde que o campeonato começou. O Bragantino tem um recorde. O Bragantino pode dizer, pô, se a gente voltasse a fazer aquilo ali. O Santos simplesmente não tem esse momento. E tem Então, as derrotas, como aquela do Vasco, que é derrota de time pelo amor de Deus, 0-6. com fratura exposta, né? 0-6. E, enfim, nesse momento, o Santos tem um jogo a mais, mas vai pegar com o próprio. E veja. No caso, sendo Esse nosso debate acaba amanhã, né, Cássio? Mas, assim, Dependendo do que acontecer mas eu tô amanhã. falando antes desse jogo acontecer. Por exemplo, de quinta a Z4, Juventude, Vitória, Fortaleza e qualquer iludido do esporte ainda, quem olhar essa tabela, eu sou Bragantino amanhã, meu irmão. Não sou Santos de jeito nenhum para achar que o Bragantino é assim. Veja, é muito mais fácil. Enfim, já tá posto isso aí. E terminaria a rodada acontecendo isso com o Fortaleza a 5 pontos. Se o Santos vencer, que o Bragantino entraria na mira, ok, mas o Internacional tem 28, o Fortaleza ficaria a 7 pontos. Assim, são 3 rodadas. O campeonato, faltam 14 e o Fortaleza já precisaria de 3 rodadas perfeitas. Trabalhoso. Agora, Cássio, Ana Maria, ela pontua muito bem aqui, tá? O Santos de Vojvoda não tem derrota no campeonato. Desde que o Vojvoda chegou, 2 empates e uma vitória. As coisas vão se estabilizando, né, com a chegada de Vojvoda. Beleza. Ganhou do E a São Paulo saída de completamente Neymar. reserva. E a saída de Neymar. Ganhou do São Paulo completamente reserva. Assim, eu acho que falar isso de Vojvoda é a mesma coisa de encher a bola de Palermo agora. Não vejo muita diferença, Concordo. Concordo. Mas assim, é isso. Acho que o jogo de amanhã vai dizer um pouco isso, tá? Só para deixar claro, Cássio, você falou, não é que eu acredite muito que o Red Bull Bragantino, é que eu não consigo colocar um alvo nas costas tão diretamente, como eu falei do Vasco algumas semanas atrás. O Vasco era o 16º, eu dizia, eu não acho que é o Vasco. O Vasco não vinha jogando, não está em crise, bem na Copa do Brasil, eu já vinha falando do Vasco. Aí agora que o Vasco ganhou 2 jogos, aliás, depois que eu falei, o Vasco empatou com o Flamengo, fez 7 pontos. Depois que eu falei aquilo. Então, eu vinha dizendo, o Vasco não tem cara. Quando a gente na segunda-feira, né, fez aqui o nosso raio-x, você falou lá, tipo, onde vocês acham que é o corte? Lembra? Sim, lembro. E eu falei assim, eu até cheguei a falar assim, eu acho que o Z4 tá definido, mas todo mundo deu essa resposta. Se é para ser bem cuidadoso... No fim das contas é isso, tá, Minhoca? A gente só debate aqui... Não, perfeito. O cenário, no fim das contas, ninguém acha que esse Z4 vai mudar. Por isso que eu cheguei a citar assim, se é para fazer uma questão matemática, eu coloco o Vasco aí, que era exatamente o 16º. Aí ele ganha do Bahia e ganha do Cruzeiro, pô. Na hora que você pega 2 equipes na parte de cima, jogando em casa, e faz os 2 jogos, você praticamente tranquiliza, né? O Vasco agora foi para 30 pontos, ou seja, restando ali talvez mais 4 vitórias e tal, e vivendo um grande momento, nesse momento. Então, assim, eu acho que para o contexto, de fato, no caso para o Fortaleza, não há outro cenário, a não ser ele próprio. Que aí eu vou pegar o caso que o Fred trouxe aí, das 2 equipes, tanto do Atlético Mineiro como também do Fluminense. São equipes que bateram na escala de 90%, velho. Quando estava ali na 20ª, se eu não me engano, o caso do Fluminense foi 27ª rodada. Faltava 11 jogos. O Fluminense bateu 99% de chance de rebaixamento. E aí veio a sequência absurda. O Atlético Mineiro de 2010 também, eu lembro. Só que para isso teve uma derrocada de alguém. No ano de 2009 foi o Curitiba e no ano de 2010 foi o Vitória. O Vitória também teve uma queda muito acentuada. Então, para que isso aconteça, além do Fortaleza fazer isso, tem que ter uma derrocada de uma equipe como essa. Em termos de perfil dessas equipes que acabaram tendo a derrocada, talvez o perfil seria do Bragantino, seria o do Ceará, mas isso tem que acontecer na prática. Até agora a gente não... Quer dizer, tá vendo com o Bragantino, mas o Bragantino teve uma margem muito grande, né, de pontos que a gente viu no começo do campeonato. E aí, de novo, né, Minhoca citou o Atlético Mineiro e Fluminense, a gente trouxe aqui na tela justamente esses 2 times que são os que servem hoje de parâmetro histórico, né, para Fortaleza, para Vitória e para o Juventude, tá? Na verdade, para Vitória e para Juventude, eu acho que ano passado teve vou até colocar aqui na minha tela, depois eu compartilho aqui com vocês. Se com 22 pontos a gente tem mais times. Deixa eu só colocar aqui, tá?
Com 22 pontos, é exatamente o que eu lembrava. A gente tem os dois do ano passado, Corinthians e Vitória, que tinham 22 pontos em 24 rodadas, né? Então entram mais dois na conta, tá? Mas não melhora muito percentualmente não, porque fica 4 de 23, né? Então acaba tendo um equilíbrio percentual quanto a isso, né? O Pé de Dinheiro, ele fala aqui que o Fortaleza precisa de 6 vitórias, tá? Com 6 vitórias, o Fortaleza iria para 39 pontos. Não dá para ter essa resposta, tá? A gente ainda não está na fase. Eu acho difícil por um ponto. Se alguém fizer 39, o Fortaleza sobra. Porque ele o saldo de gols é muito ruim. Saldo de gols, número de vitórias, né? Não, quem tá falando 39 tá fora da realidade, certo? Só para deixar claro. Então, pede dinheiro aí. 39, meu amigo, é muito difícil imaginar. O Santos tá com 26, gente. 26. Precisaria do colapso. Do colapso que a gente tá falando. O Santos em colapso ou o Red Bull em colapso absoluto, no caso. Isso, né? Exato. É uma sequência de 8 jogos, o cara perde 7 e empata 1, entendeu? Assim, veja, eu vi falando com muita gente, né? Aí as pessoas perguntam, se o Sport, no caso do Sport, né? Se o Sport tivesse ganhando Fortaleza, ganhando Fluminense, ganhando não sei de quem, eu digo, eu só passaria a acreditar se eu percebesse e identificasse acima do 17º um time em decomposição. Hoje eu só enxergo um, que se chama Red Bull Bragantino. E é por isso que eu tenho falado repetidas vezes do Red Bull Bragantino. Porque é o único time que tem uma curva de queda muito acentuada. Eu também poderia duvidar um pouco do Ceará. Mas o Ceará, ele sempre demonstrou que tem uma mola que quando ele tá caindo, ele consegue um resultado. Ele ainda é um time muito estável, ele consegue competir bem fora. Ele perdeu um pouco daquele punch que ele tinha em casa, mas ele compete ainda. Então eu não consigo listar o Ceará. Começo a considerar o Internacional. Vai ter um trabalho de Ramon Dias se iniciando, tem qualidade técnica, mas eu começo a considerar, tá? Então é isso. Eu acho que, infelizmente, não dá para olhar só para o próprio umbigo. Não dá só para olhar apenas como o Pé de Dinheiro fez, fazendo a conta a partir de si mesmo. Não tem como. Tem que analisar se alguém vai implodir no campeonato. Tá? Então, o torcedor do Fortaleza, Cássio citou, se ele é torcedor do Fortaleza, do Vitória ou do Juventude, ele é Red Bull contra o Santos amanhã. Eu acho que eu também seria ali numa espécie de desespero urgente. Mas eu não sei não, a médio prazo, a longo prazo. Eu realmente tenho muita dúvida de como encarar, porque queira ou não, é um jogo em Bragança. Tá? Se o Red Bull perde esse jogo, já vai agravando a crise. Mas enfim, são duas formas de ver o mesmo quadro e não é um quadro muito simples, tá? De ser analisado. Vamos então para as análises individuais do Fortaleza, tá? Trazer aqui o campinho, Márcio, para a gente fazer as análises individuais do Fortaleza que venceu o Sport por 1-0. Num dia de atuações, eu acho que a grande maioria, Minhoca, atuações regulares do Fortaleza, né? Vamos analisando aí. Eu acho que o maior problema da equipe, você já citou, tá naquele triângulo ali de apoio a Davidson, né? Formado por Lucas Crispim, por Breno Lopes e por Pikachu. Tá? Eu até acho, Fred, que algumas coisas me chamaram até a atenção de maneira positiva, sabe? E aí, vou até começar, vou na ordem aí mesmo, sabe? Acho que João Ricardo, não tenha dúvida que foi, de fato, fundamental para garantir esse resultado, né? Fazendo defesas importantíssimas, o verde mais forte para ele, e já considero um dos cotados aí para receber o prêmio de melhor jogador, porque sem ele, possivelmente Fortaleza talvez não teria somado os 3 pontos, então determinante essa volta dele, né? A lesão que ele teve, que não pôde enfrentar o Palmeiras, foi muito sentida, apesar de Elton Leite ter trabalhado muito bem na semana passada, mas João Ricardo é, sem sombra de dúvidas, um goleiro que pode fazer a diferença para o Fortaleza, ainda cogitar a possibilidade, né, de fazer essa reversão e ainda, quem sabe, ainda
não cair. Então, o João Ricardo é uma peça fundamental e hoje foi importante, porque bastasse que o Fortaleza tivesse tropeçado, né, e o João Ricardo evitou que esse tropeço acontecesse. Então, o João Ricardo vai receber essa nota maior. E aí que eu quero entrar na parte que eu achei bem positiva. Todo mundo imaginava que quem seria o escolhido hoje na zaga, ao lado do Ávila, já que o Brito estava suspenso, seria o Kusevich, que até então era um titular. Estava lesionado, então... Foi o que falamos no pré-jogo, tá? Pois é. Só que aparece o Gasal, né? O jogador que me chamou muita atenção a maneira como ele acabou atuando, de uma maneira muito firme, zagueiro mesmo, daquele de primeira bola, a bola vem, já rebate, jogo aéreo é muito bom também, conseguiu evitar algumas jogadas, teve alguns passos errados ali, mas também vou considerar um jogo muito bom do zagueiro, me chamou mais atenção até do que o Ávila, nesse aspecto, em termos de retirada de bola, então pode colocar também o verde mais forte para ele, porque me chamou a atenção o fato dele prevalecer tanto. E acho até que ele vai ser mantido para o próximo jogo, mesmo com a volta do Brits. Porque como ele jogou bem e o Kusevich não jogou, já que o Mancuso tomou cartão terceiro e não vai atuar, acredito que o Brits vai jogar do lado direito, já que o Tinga não deve retornar, já que o jogo já é na próxima quinta-feira. Então, Gasal, para mim, também, excelente jogo do zagueiro com a camisa do Fortaleza, aí na estreia dele com a camisa do Fortaleza. Então, gostei muito da partida dele. Ávila também eu considero um bom jogo, já não é o verde mais forte, mas considero ali o verde meio termo. Eu acho que foi uma partida também que ele conseguiu prevalecer em algumas jogadas interessantes. Ainda é um jogador que, vez ou outra, dá uma exagerada ali em algumas disputas de bola, fica fingindo que foi agredido e tal. Acho isso meio desnecessário. E também é um zagueiro que, vez ou outra, hoje não aconteceu, né? Comete uma falha muito grande, assim. Tem um equívoco em algumas tomadas de decisões. Mas eu acho que os dois zagueiros, não o sistema defensivo, principalmente no segundo tempo, que aí eu acho que tem a ver também com as trocas que Palermo teve que fazer, né, por a questão de força maior, e também um problema que daqui a pouco eu vou entrar quando eu for analisar o Palermo. Na direita, eu vou fazer um razoável para o Mancuso. Honestamente, ele participa do gol, mas o mérito maior nem é dele, né? Ele deu um passe lateral, Sacha que fez a jogada, de fato saiu o gol. O Mancuso tem um problema seríssimo de apoiar muito bem, tanto que a jogada do gol ele sempre aparecendo com esse homem surpresa, deu o passe, mas ele tem muita tomada de decisão. Teve uma que ele tentou girar ali, não finalizou, acabou perdendo a chance. E no jogo contra o Vitória, ele tinha reclamado com o Breno, antes do Breno finalizar e acabar fazendo o gol. Assim. Ele não tem essa atitude de tomar a decisão. Até dá uma finalização ali antes da jogada do gol, do 1-0 do Fortaleza. Mas ainda, eu acho que é um jogador muito errático, sabe? Assim, muita decisão errada. Eu gosto da colaboração dele. Apoia bem, chega bem ao ataque, às vezes constrói bem a jogada, mas no geral ainda acho que se atrapalha muito. No primeiro tempo mesmo ele errou algumas jogadas que eu não achei tão boa, mas aí compensou no geral com esse meio termo aí, fica esse amarelo para ele. Pacheco, para mim, enquanto esteve em campo, jogou bem também, é tal qual o Ávila, esse verde aí, um bom jogo que ele apresentou. É uma arma que o Palermo tem utilizado muito bem, aliás, desde o primeiro jogo, o quanto os laterais têm que ser participativos. Então, o Pacheco, que já tinha jogado muito bem diante do Vitória e jogou razoavelmente bem no jogo do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, no jogo de hoje de novo. Então, teve umas 2-3 jogadas que ele recebia essa bola, partia para o ataque, conseguia dar sequência, ou cavando falta, ou até mesmo fazendo uma jogada ali um pouco mais efetiva. Então, acho que o Pacheco melhorou muito. Foi muito importante Palermo já começar com o Bruno Pacheco, para não ter que perder tempo. Só que essa é a má notícia que Palermo tem para o próximo jogo. O Pacheco também está suspenso para a próxima partida, e aí vai ter que utilizar o Diogo Barbosa, que aí esse já tem dificuldades, né? O Diogo, por exemplo, vou até aproveitar para avaliar ele, eu acho que ele fez uma partida ruim. Assim, não acho que ele deu a devida segurança, tirou uma bola ali e tal, mas o apoio também dele é um jogador que não dá para confiar muito, a recomposição dele não é boa. Então, laranjinha aí para o Diogo Barbosa, vai precisar jogar muito mais, então vai ser uma perda bem sentida para o Fortaleza do jogo da quinta-feira, não ter o Pacheco para utilizar o Diogo Barbosa e o outro lateral esquerdo que é o Everson, então não tem como, né? Então não tem outro jogador para utilizar, é o Diogo Barbosa mesmo na quinta-feira. Poderia colocar o Ávila de lateral esquerdo, mas aí o Fortaleza ia colocar toda a linha de zaga para jogar. Kusevich, Gasal, Mancuso e Brits para jogar, os quatro, assim, eu acho que ia ser muita loucura, porque também poderia pesar, né? E precisa ter um jogador mais de apoio. Nesse ponto, o Diogo é um pouco mais do que o Brits, que guarda um pouco mais posição. No meio de campo, esses dois jogadores aí foram bem importantes.
O Sacha não só pelo gol, né? Pela maneira como ele faz o gol. Mas o Sacha ainda consegue ser o melhor recuperador de bola do Fortaleza. Acho até que muitas vezes, para esse formato de jogo, quando o Fortaleza tem a vantagem jogando em casa, ele é uma peça importantíssima. Então, em vários momentos, o Sacha foi bem, vai também receber uma nota máxima, porque além do belo gol que fez, né? Uma jogada bem inesperada do Sacha, não é do feitio dele, mas também pelo fato de ser, sabe, aquele jogador que não para, recupera a bola, dá carrinho e tal. Então, para o contexto do Fortaleza atual, que precisa ser esse time que briga, que tenta evitar ao máximo do adversário chegar, o Sacha é uma peça bem importante, muito embora eu acho que eu teria começado com o Pierre, mas o Sacha, queira ou não, jogou muito bem também. Pode colocar o verde mais forte aí para ele, tal qual João Ricardo e Gasal. Matheus Pereira, cara, que era o ponto que eu queria destacar, né? Vou até já falando um pouco de Palermo quanto a isso. O Matheus Pereira é um 10. Se você olha a maneira como ele distribui o jogo, é absurdo, assim. Tem muita qualidade. Muita qualidade. Aquilo que se falava do Paul Fernandes lá no começo do ano, Matheus Pereira consegue fazer, mas muito mais e com bem mais repertório e qualidade do que o Paul Fernandes tinha. Então, assim, o Matheus Pereira é um jogador de muita qualidade. Acho muito difícil, se o Fortaleza, de fato, for rebaixado, ter ele. Eu acho que ele vai ser um dos jogadores que o Fortaleza vai ter um bom preço de negociação, né? Para vender esse atleta, porque ele é muito, muito talentoso. Só que aí entra um porém. Eu acho que Palermo ainda não entendeu que Matheus Pereira ele não consegue aguentar os 90 minutos. Na reta final, o Fortaleza sofreu a pressão que sofreu do Sport, porque o Matheus Pereira não conseguia mais dar combate. E isso aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Isso aconteceu, em certa parte, no jogo contra o Vitória. Então, Palermo precisa entender que Matheus Pereira é um jogador que tem um tempo para entregar aquilo que ele consegue entregar. A qualidade de jogo que ele consegue entregar. Na reta final, ele vai comprometer. Ele não tem mais fôlego, não tem mais perna para acompanhar. E ele vai sentir. É parecido com o que a gente viu, né, o Mugni na carreira dele, no Sport, no Bahia e até mesmo no Ceará. Ele é um jogador que tem qualidade, mas não consegue entregar isso nos 90 minutos. Então, o Matheus Pereira vai ficar também com um jogo bem para ele. Para mim, ele foi o melhor do primeiro tempo, era sem sombra de dúvida. No segundo tempo, cai de rendimento, mas aí o treinador tem que observar isso. Ele cai de rendimento, muito acentuado fisicamente, e prejudica muito a equipe tentar proteger o resultado, como o Fortaleza estava tentando proteger ali. Então, é um bem também para ele, tal qual do Pacheco e do Ávila, que eu tinha colocado. Crispim, aí vai vir a galera realmente para mim que jogou mal, certo? Esse trio realmente, eu acho que foi o... que aí é a parte que eu acho que, de fato, não foi nada produtiva. Crispim, para mim, ainda teve ali uma bola parada, tentando ainda colaborar, vez ou outra, mas a dinâmica dele, teve muitos momentos que o Crispim recebia uma bola e o jogador do outro lado pedindo, e ele não fazia a inversão, sempre fazia a bola curta, a bola para a zaga e tal, e ele não veio para ser essa peça, né? Ele não veio para ser um jogador que não arrisca, que não tenta o lançamento, que era o que eu estava elogiando no caso do Matheus Pereira. O Matheus Pereira fez isso em vários momentos, e o Crispim tem esse repertório, e não utilizou. Então, dito isso, para mim, Crispim foi muito mal na partida, pode colocar um vermelho aí, a bola parada dele, assim, foi o que ajudou um pouco mais, mas não dá para, né? Não é um jogador para ficar esperando, até porque Matheus Pereira conseguiu ser também melhor do que ele na bola parada. A tal cabeçada do Davis no começo do jogo, para mim, foi muito bem batida pelo Matheus Pereira, né? E o Crispim, nesse sentido, foi muito mal. Acho até que o Guzman, que veio do banco, mostra mais repertório que ele, assim, em termos de qualidade. Já me estranhou o fato do Priol ter perdido essa titularidade. Mas como o Crispim tinha até feito um jogo em um determinado momento bem contra o Palmeiras, acho que o Crispim vai ficar aí com esse vermelho aí, essa nota bem ruim, que ele acabou não acrescentando nada. E aí dá para dizer algo muito parecido com Pikachu e Breno Lopes. Assim, outros dois jogadores que foram muito mal também na partida. Pikachu, em muitos momentos, errando demais. Em certo momento, até conseguindo ali umas chegadas, mas finalizou em cima da marcação. Vai um vermelho assim, ele tem que ser mais participativo. Não criou quase nada em termos de jogadas o Pikachu. E nem para ser também um jogador efetivo, né? Numa finalização, numa jogada mais que pudesse envolver. E o mesmo eu coloco também... Aliás, Breno Lopes eu vou dar um pouquinho de aliviada, vou colocar um laranja. Houve alguns momentos que ele foi até pouco relevante, assim, mas também achei uma partida bem ruim do Breno Lopes. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele recua uma bola totalmente errada, não estava também com uma dinâmica muito boa. Esses três jogadores atrapalharam muito, muito, muito o jogo
do próprio centroavante, no caso do Davidson, que esse eu vou colocar como uma partida razoável, porque não acho que ele chegou no mesmo patamar do Pacheco, do Ávila. Foi razoável mesmo. Ele foi melhor que os três. Mas ele conseguiu fazer algo que ele não estava conseguindo fazer. Tinha muitas jogadas, que eu acho que foi até um mérito do trabalho do Daniel Paulista, quando o Fortaleza fazia uma troca de bola rápida, é porque o Sport era muito rápido na recomposição. Mas o Davidson soube fazer muitas vezes a parede, segurar essa bola no ataque, soube pressionar. Teve algumas saídas de bola que o Sport tinha dificuldade, porque o Davidson acompanhou bem, sabe assim? Então, fisicamente, se você olha o Davidson fazendo a pressão no adversário comparado ao que o Lucero faz, o Davidson é melhor. Eu até já frisei isso. Eu ainda prefiro o Barreiro, apesar do Barreiro perder muitos gols, porque eu acho que ele tem mais capacidade de deslanchar para fazer gols do que o Davidson, mas fica essa menção. Só para falar aí para Márcio, Matheus Pereira foi o verdinho, viu? Do Bruno Pacheco ali, o verde meio termo. Só para colocar. Aí, Você já tinha dado spoiler sobre Guzmán e Herrera, né? Pode ir para os reservas aí. Isso. Para mim, entraram bem, né, os dois. O Guzmán vai ganhar um verde meio tom, tal qual esse do Matheus Pereira. O Guzmán foi, de fato, um jogador que deu uma dinâmica interessante, soube conduzir bem a bola em alguns momentos, mas eu gostei mais do Herrera. Por isso que eu vou colocar um fator mais positivo, porque uma coisa o Herrera fez que ele não vinha fazendo, que, aliás, ele tem como virtude, assim. Ele finaliza muito bem, assim. É porque das duas que ele tentou, ele finalizou sem ângulo, né? E acabou ali, mas de toda forma ganhando um escanteio. Algo que falta muito à Fortaleza em alguns momentos, assim, sabe? Um poder de finalização. Eu acho que o Herrera tem tudo para ganhar essa titularidade. Tudo para ganhar essa titularidade. Claro, ele prefere jogar pelo lado esquerdo, mas eu não descartaria a possibilidade de jogar pelo lado direito, principalmente com o Pikachu jogando mal, né? Se não der para jogar, aí eu colocaria o Priol pelo lado direito. Então, para mim, o Herrera vai ganhar um verde também mais forte. Gostei muito da entrada dele. Foi o jogador mais perigoso que ficou mais próximo do Fortaleza fazer o 2-0 ali no melhor momento. Então, um verde mais escuro aí pro Herrera, Tuco Herrera. E aí eu não vou colocar nota nem para Lucero nem para Kusevich ali na reta final, porque participaram muito pouco. O Lucero não colabora nada assim, em termos defensivos. Acho que teve um chute, se não me engano, que foi do... Acho que foi do Yoran, né? Do Yoran ali já no final, que o Lucero deu muita liberdade, não acompanhou o jogador. A bola sobe um pouco, né? A bola sobe um pouco. E o Kusevich ali também já entrou só para fechar a casinha, também não comprometeu nada. Então, bolinha branca aí para os dois, para Lucero e para Kusevich, que ficam nessa análise aí sem nota, né? Professor Palermo. Eu vou colocar um bem para ele, certo? Não vou colocar um sinal decepcional, porque o Fortaleza ainda precisa melhorar. Acho que conseguiu fazer o jogo possível. Acho que o que nesse momento o Palermo ainda precisa entender é quais são as peças que vão funcionar mais. Quais são as peças que vão funcionar mais? O que é que dá para melhorar ainda em termos de caixa? O que é que dá para esperar, como eu estava citando no caso do Matheus Pereira? Não dá para terminar o jogo com o Matheus Pereira colocando a mão ali na cintura e o cara não está conseguindo mais andar dentro de campo. Ele tem que... Todo jogo isso está acontecendo. Se ele não observar, o Fortaleza vai sofrer, vai ficar tomando gol na reta final de partida. E já para destacar, né, o melhor da partida, pensei. É porque eu gostei muito do Gasal, mas eu acho que a vitória entra muito na conta do João Ricardo. O João Ricardo foi determinante aí para o Fortaleza sair com os 3 pontos. De fato, fez ali pelo menos umas 3, 4 defesas. Realmente, quem sabe da qualidade que o João Ricardo é. Então, essa é a minha análise aí do Fortaleza nessa vitória de 1-0 sobre o Sport. E agora, Cássio, para a gente fechar essa primeira parte do programa, como era o Brasil quando o Sport venceu o Fortaleza fora de casa, seja no Castelão, seja no PV? O resultado não acontece simplesmente, né, Cássio? Fred, é até estranho, assim, porque você olha o histórico geral, tá diminuindo, vem diminuindo bastante, mas é porque era um massacre. O histórico geral, agora com 51 partidas de Sport Fortaleza, ou Fortaleza Sport, independentemente do mando, independentemente da competição, se é amistoso, se é Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, juntando tudo, 51 jogos, e agora 21 vitórias do Sport e 14 vitórias do Fortaleza. São 7 vitórias, ainda é uma vantagem dentro de um confronto regional que acontece 1 ou 2 vezes por ano. Esse ano foi até mais, né? Devido à primeira divisão, mas ainda é confortável. Mas aí você vai para essa diferença e perceba que
No presente, eu vou chegar onde você perguntou, mas no presente já são 9 jogos que o Fortaleza não perde do Sport. São 6 vitórias e 3 empates. Então a diferença que agora é de 7, era de 13. Era aquela diferença que você fala, pô, não vai buscar nunca. Já tirou quase metade. Assim, 9 jogos. A última vitória foi em 2021. O Sport ganha do Fortaleza, é com o Thiago Neves e permanece, aquela campanha que permanece. Sim, ganha na ilha do Fortaleza. Falaram até isso. Falaram até o que eu vou dizer agora sobre. É uma situação, mas é uma verdade. Esses 9 jogos, Fred, foram com o Yuri Romão, Lucas Ola do Facil. Os 9 jogos que o Sport enfrentou o Fortaleza, porque essa vitória não era Yuri Romão, tá? Por isso que ele é fã de Marcelo Paes, né? Ele deve achar imbatível, né? Rapaz, acho imbatível, exatamente. Monta 9 jogos, imbatível. Já tentei de todas as formas e não consigo. O Sport de Yuri Romão nunca ganhou do Fortaleza. Quem era o presidente em 21? Porque, na verdade, é o brasileiro de 20, né? Assim, o jogo foi em 21, mas é o brasileiro de 20, tá? Eu acho que é Milton? Acho que é Milton, né? Ele sobe em 19 e joga o brasileiro de 20, né? Eu acho que é. Eu acho que é isso. E Milton Bivar. Então, o jogo foi logo no começo de 21, um gol de Thiago Neves. Pronto, são 6 vitórias e 3 empates. Milton, Cássio, é Milton, que é Jair Ventura, pô. É Milton. É porque confunde, mas é porque o brasileiro virou o ano por causa da pandemia, mas é o brasileiro de 2000. Isso. Que termina no início de 20. A virada do ano, que é ali no meio do ano, o Sport tá com transfer ban, e aí Milton demite Jair Ventura, porque a eleição vai se aproximando, porque tava tudo meio... Mas isso já é depois do brasileiro, né? Isso depois do brasileiro, já é na Copa do Nordeste, quando o Sport perde 4-0 do Ceará em casa. Aí depois, 9 jogos com o Yuri Romão, é só uma coincidência, mas é um fato. Nunca ganhou. E é um jejum incômodo. 9 partidas, 4 anos, que tipo, não é 4 anos fazendo 2 jogos, são 9 jogos em 4 anos. Muitos na Ilha do Retiro, inclusive. Mas aí você vai para o Castelão. Castelão ou PV, né? Assim, jogos no Ceará. Mas e aí, Cássio, antes de você mergulhar, deixa eu só trazer o superchat de Vinícius Mota, que é justamente sobre isso. Eu leio o superchat dele e você segue. Quando o Sport ganhou do Lion em Fortaleza pela última vez, Figueiredo era o presidente da ditadura e nenhum dos membros da bancada eram nascidos, ele supõe. Fred já tem nascido. Eu ainda não. Ainda faltavam 5 aninhos para acabar a ditadura, viu? Assim, porque a ditadura vai até 85. A última vez que o Sport ganhou do Fortaleza, eu acho que esse é o maior tabu contra o Sport hoje em dia, assim, dos principais adversários da região. Não tem nada parecido. Assim, do Vitória ganhou no Brasileiro, acho que em 2014, ganhou em 2016. Do Recife, naturalmente, ganhou. Do Ceará é longo também, já é desde 2004, já é longo, mas nem parece tão longo assim, né? A gente, 2004, assim, são 21 anos, mas esse já vai bater 45. Então, assim, 45 anos e com jogos, passou um tempo sem jogos, mas vem tendo jogos nos últimos anos e agora são 13. São 8 vitórias e 5 empates. 8 vitórias do Fortaleza e 5 empates. A última vez que o Sport ganhou do Fortaleza em Fortaleza, a Série B se chamava Taça de Prata. Foi um jogo pela Taça de Prata, 2-1, e era uma época que você subia para a primeira divisão no mesmo ano. E nesse ano o Sport subiu para a primeira divisão do mesmo ano e o Fortaleza não conseguiu. E a primeira divisão chamava Taça de Ouro, né? A segunda Taça de Prata. Aí, desde então, bota aí 45 aninhos. Assim, chato, viu? De longe. O Sport chegou a ficar 30 anos sem ganhar do Bahia, que a última vitória é 89, né, na Fonte Nova. Meu irmão, isso é 1980. Pô. É muito tempo. É muito tempo. Eu era nascido, né, Fred? Eu era nascido. Tinha um aninho, mas era nascido. Posso dizer que em vida eu vi o Sport vencer o Fortaleza no Castelão, tá? É isso.